Oi? Alô? Alô, agora tá com Oi, tá. som. Tô gravando. Não. Oi? Só para lembrar de gravar. Ah, tá. Não, então vou voltar o que eu falei para ficar gravado, tá? Assim, então, o Costa Lima, é, ele fala no texto dele, então ele aponta com alguma ironia, vamos dizer assim, que é uma possibilidade que não foi explorada. Porque esse texto do Curtius, até para quem não é alemão, como a Clara está dizendo, eu acho que hoje em dia a gente já tem bastante essa, essa relação com outras línguas, mas houve um tempo que pouquíssimas pessoas dominavam outras línguas. Ele diz, mesmo assim, né, mesmo dentro desse quadro, o curto já está traduzido há muito tempo, ou seja, já é um texto há muito tempo assimilado à nossa cultura, para que ninguém tenha percebido como esse texto é potente para ler, vamos dizer assim, de um modo filosófico, As Visões do Paraíso, que é o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que ele diz que é um livro muito pouco explorado em outros países. Né? Ele diz, por exemplo, dá para compreender por que as raízes do Brasil não é um livro que tenha tanta circulação, porque afinal de contas trata de uma questão que é bastante particular. Mas A Visão do Paraíso é um texto que poderia circular muito mais, e não circula um pouco por aquela questão que eu acho que eu comecei a falar com vocês no começo, porque a gente não tem uma noção de internacionalização que é de duas vias. A gente deveria fazer muito mais esse contato, né? Diz, pode falar, Di. Eu achei, professor, só um comentário. Eu achei o texto difícil de ler, o do Costa Lima. A forma de organizar me deu um trabalho danado. Agora, a primeira menção dele no texto já me agradou, quando ele fala sobre método. Porque uma vez, na própria UNB, eu bem novo na universidade, eu acho que no terceiro período, quando eu falei de método, parecia que eu tinha dito um palavrão. Eu acho isso bem legal, que eu vou começar falando um pouco disso. Ele faz uma ironia que eu acho genial, porque quem tem PIBID, quem tem PIBIC, quem faz PIBIC, quem faz pesquisa, sabe que é assim, né? Tem uma caixa de um formulário que chama metodologia. E a gente entende método a partir dessa caixa metodologia, que é uma espécie de simplificação, vamos dizer, do que você vai fazer de procedimentos que a gente entende de maneira positivista, né? Como método sendo algo que a gente importou, metodologia, de um sistema que tem a biologia e as ciências duras e as ciências da natureza como modelo. O que o Costa Lima fala, eu acho uma coisa muito interessante, realmente, é que não é bem assim, não. O método ele tem a sua dignidade como um problema filosófico. Né? É um pouco essa questão. E eu vou falar um pouquinho disso, inclusive, porque é essa questão que me interessa. É por isso que a gente não vai necessariamente ler o livro do Sérgio Buarque de Holanda, embora eu indique para vocês lerem. Né? Não é uma leitura ao contrário do Costa Lima, é uma leitura deliciosa, porque ele escreve super bem, e é muito imagético o livro, tem muitos exemplos, é muito bem documentado, e tem um tipo de escrita, que é a escrita do homem de letras, né? Essa escrita que é muito bem construída, enquanto o texto do Costa Lima tem muitos esses elementos, ele também é um homem de letras, na verdade, mas ele tem muitos esses elementos de ironia, né? De ironia para a academia, de ironia para nós, enfim, que às vezes incomodam, inclusive, a leitura, né? Mas só voltando, que a gente tinha visto, né, no livro da Canquelin, que a noção de paraíso, ou de jardim do Éden, era uma das tópicas que a gente tinha herdado da noção de jardim, do locus amoenos, que vinha do final do período greco-romano. A gente importou, na verdade, essa versão latina do jardim a partir das bucólicas, do texto do Virgílio, a noção de Arcádia, como a gente falou na aula passada, que são, na verdade, uma espécie de natureza intermediária entre o deserto, a tempestade, o horror e a civilização. Então, você está me vendo? Eu não estou aqui? Vocês estão me vendo? Ah, será que eu estou? Tá?
Acho que é o seu computador. É horrível ficar vendo uma pessoa falar sem ouvir, né? Tá normal aqui, professora, tá tranquilo. Então, e a Camila vai falar exatamente dessa questão, e ela traz, inclusive ela cita o Curtius, em um determinado momento, o que são as tópicas. Como essas tópicas elas vão sendo congeladas e elas vão passando, vamos dizer assim, de época a época, trazendo para a Idade Média, vamos dizer assim, uma espécie de vocabulário para falar da paisagem. Esse vocabulário que na imagem aparece de modo paratático, a árvore, sei lá, o jardim, o castelo, e que vão, na verdade, circunstanciar isso que anacronicamente a gente pode chamar de paisagem medieval, porque a palavra sequer existe para falar paisagem. Então, ela cita, na verdade, esse autor, o Curtius, ela cita na bibliografia final, e ela cita em alguns momentos do livro, que é exatamente essa ideia de que a paisagem chega, na verdade, a partir dessas tópicas romanas, que na verdade não estão falando da paisagem, estão falando dessa ideia de uma paisagem que é um jardim, que é o Jardim do Éden. Fala, Dia. Eu esqueci de baixar a mão, desculpa. Imagina. Então, a citação do Curtius por Canquelin leva a essa outra bibliografia que eu vou trazer para vocês. Então, eu trago direto para a ideia de paraíso, que é exatamente como o Sérgio Buarque vai pensar dessas visões que vão informar, que vão dar forma, que vão dar estrutura para a compreensão do território americano, em suas várias modalidades. Tá? Vocês vão ver no texto do Sérgio Buarque que não é uma única e nem esquemática a forma de assimilação. Existe uma no Peru, uma no Brasil, uma na América do Norte, e mesmo assim ele não cai naquela armadilha de esquematizar o português, o espanhol, o anglo-saxão. Sequer ele cai naquela outra armadilha que, embora, claro, ele leve isso em conta, mas é sempre multifatorial, que seriam, na verdade, colonizações diferenciadas porque são religiões diferenciadas, né? São formas religiosas diferenciadas, porque se falar que é religião, o pessoal me mata, porque é a mesma religião, né? Mas que alguns são protestantes e outros são católicos. Todos esses fatores vão influir, eles são todos levados em conta. Mas a questão da tópica, ou seja, desse topoi, ou, como diz o Costa Lima, desse lugar comum, que era assim que se chamava, os lugares comuns, né? Lugar comum da retórica, que faz com que o europeu veja esse outro mundo. Então, como aquilo que a gente viu, a gente falou um pouco disso na aula passada, as formas de pensamento, elas são perpassadas por essas mediações. E mais, como essas mediações, elas forjam o real, tá? Porque por essas mediações, a gente fala, mas isso é só retórica, por essas mediações se mata e se morre, né? Então, é um pouco o que o Sérgio Buarque está falando. O curso, então, como eu disse para vocês, este curso foi pensado um pouco em torno do problema do método, esse problema metodológico, colocado pelo texto do professor Luiz Costa Lima, O Cimento do Método, pois, de alguma forma, a gente volta com esse texto àquela ideia de oposição que está lá no Walter Benjamin entre origem e história. É um pouco o que esse texto põe para a gente. E que, de algum modo, precisa ser repensado e recolocado, avaliado, não como formas opostas à origem e à história, mas talvez como formas imbricadas. Aquilo que a gente comentou anteriormente, que o Benjamin cita, de que a origem é totalmente histórica. Então, como é que a gente vai pensar algo que é originário, arquetípico, num certo sentido, e algo que é histórico? E como essas coisas não precisam estar em lados opostos, elas podem, na verdade, se imbricar sem que eu precise cair, vamos dizer assim, como a gente falou na aula passada, numa espécie de miragem da origem, da miragem do originário, miragem da arqué. Então, como essas relações elas vão ser recolocadas pelo Costa Lima nesse texto que ele vai falar do método. E o texto do Costa Lima começa com uma anotação do que seria método, como o Aldir falou, do que seria essa palavra tão vilipendiada hoje em dia no nosso modo de conceber a academia, que é totalmente congelada em fórmulas.
né? Então, você tem o metodologia. Metodologia, vocês sabem, vários de vocês acho que fazem PIBIC. Metodologia, tem gente que escreve leitura de livros. Eu acho um absurdo, gente, por isso não é metodologia, leitura de livros. Mas faz um pouco com raiva, é um pouco político também, porque vocês estão rindo porque vocês já fizeram isso, né? A metodologia da filosofia é claro, no limite a leitura de livros, mas não é isso, o método é muito mais do que isso, e ele fala assim, recuperando inclusive esse estatuto filosófico do método que vai apontar lá em Descartes, né, apontar lá nos primeiros modernos, e que vai aparecer como problema central para o Walter Benjamin, no prefácio A Origem do Drama Barroco Alemão, como eu comentei, a gente não leu exatamente. Mas todo esse prefácio é sobre a questão do método. Quais os modos do método? E o método é aquilo que perpassa o objeto e faz o objeto vir a se expor de um determinado modo. Então, a metodologia, que é apenas um espaço a ser preenchido em um formulário padrão, mas o método retoma aqui a sua dignidade moderna, e que pode dar forma à especulação e escapar a aporias como essa que opõe história e origem, ou forma literária e forma histórica, que põe cada coisa de um lado. É o método, é o cimento do método que vai poder unir isso que aparece, na verdade, como distante e separado. Da questão do método, na verdade, assim, o que o Benjamin vai falar da questão do método, só para retomar, ele vai dizer que o método moderno, ele vai fazer toda uma crítica à metodologia moderna, o Benjamin, é aquele que atinge o objeto more geométrico, ou seja, atinge o objeto de fora, geometrizando esse modo de concepção, e é uma grade que agarra a verdade, ao invés de fazer com que a verdade seja exposta pelo próprio método, pela própria forma. Então, mas, colocando a questão, o problema do Benjamin é um problema que vai antes ao método e só depois ao objeto. Então, o objeto ele é exposto pelo método. Fala, Di. Tá sem som. Da forma que a senhora falou, a ideia do método, a crítica do método do Benjamin me pareceu fenomenológica. Ou seja, é o próprio fenômeno que impõe o método. O investigador não pode exercer uma autoridade sobre o fenômeno, porque isso não seria uma investigação científica, seria uma imposição e que a ideia do método é chegar a coisa em si mesma via manifestação fenomenológica. Então, deixa eu pensar, vou pegar, o que na verdade assim, já ia até pegar o livro aqui, mas não vou pegar porque vocês não leram, então deixa aqui. A pouca questão assim, do Benjamin, o objeto, ele, para expor esse objeto, por exemplo, para expor o drama barroco, que é o objeto do texto dele, eu posso ter um método pronto, que eu encaixo, né, uma caixinha, ou eu posso ouvir, vamos dizer assim, o movimento do próprio drama barroco, do próprio objeto, e fazer desse movimento a própria exposição do método, que é um pouco o que depois vai aparecer mais claramente no texto do Adorno, a forma ensaio. A forma ensaio é isso, a forma ensaio é uma forma que é um método sem método, é claro que é um método, mas é um método sem método porque segue os desdobramentos do objeto, no limite. E uma coisa que você colocou que eu acho interessante, que também o Costa Lima vai colocar, é que exatamente o que o Sérgio Buarque está falando é de um limite da forma mentes, que é metodológico, que é de uma estrutura que vem da Idade Média para o Renascimento, e eu vou comentar isso agora, que é uma grande questão para o Costa Lima, como que Idade Média e Renascimento são uma continuidade, e um novo modo de exposição da natureza, que é o método moderno. Que método é esse? É o método da experiência, da experimentação, que é aquele método que, como está em Bacon, obriga a natureza a confessar, né? É pouco essa questão, né? Ela obriga a natureza a vexações, está escrito no texto. É uma palavra que vem, inclusive, da Inquisição. Põe a natureza na cadeira e obriga a natureza a confessar. É um pouco isso que é o método experimental. O método experimental é um método que, antes do objeto, põe as questões.
E só depois vai o objeto para que o objeto responda essas questões. Então, essa é a noção de método moderna. Mas que é uma noção que faz com que os objetos venham a ser no seu modo moderno. Um pouco falando como Heidegger. Então, nesse sentido, Que a Russell e divinidade... Heidegger condenam. Que Russell e Heidegger condenam. Sim, mas é o Porque modo de vir a ser moderno, né? O modo do ser moderno é esse, que também o Benjamin condena assim, ele coloca como um modo de exposição do objeto que perde a especificidade do próprio objeto, nesse sentido. Eu vou trazer um pouquinho para a nossa questão mais da teoria literária, porque essa questão, então, está no prefácio da Origem do Drama Barroco Alemão. Como fazer filosofia da arte, que não é história da arte, não é história da literatura, não é uma pesquisa sobre estilo, mas é filosofia da arte. Como fazer filosofia da arte sem, por um lado, cair na abstração dedutiva das formas, a tragédia, a comédia, o barroco, e, por outro, sem cair na mera indução histórica. Eu pego um monte de fenômenos e reduzo indutivamente a uma forma histórica. Essa forma que Benjamin entende como uma história positivista, né? Eu tenho os objetos, por exemplo, eu tenho... a gente tem muito isso na história literária, na história da arte em geral, né? Eu tenho 5 pinturas que são de paisagem e são pinceladas. Então, vou dizer, então essas 5 pinturas são impressionistas, porque essas 5 pinturas são paisagens, então a paisagem é impressionista, essas 5 pinturas são de pinceladas, essa pincelada é expressionista. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo dos objetos, de modo indutivo, uma média, né? E a posteriori. Essa seria uma das histórias literárias, a história que é de uma historicidade externa ao objeto, que não dá conta da própria forma. Agora, existe um outro modo de fazer filosofia também, filosofia da arte, que é assim, o impressionismo, tá lá em cima a ideia, e é um modo também metafísico. Então, o Benjamin está tentando pensar como articular esses 2 elementos, o fenômeno, a coisa, o objeto, né? O objeto específico e nas suas especificidades formais, e a ideia desse objeto, que é a ideia, por exemplo, de barroco. Então, ele está tentando articular essas 2 coisas, mais ou menos como Costa Lima está pensando aqui, que o Sérgio Buarque de Holanda tenta articular história e tópica. Então, dito de outro modo, como pensar a origem, no sentido benjaminiano, não como solo arcaico anterior à mediação, mas como eminentemente histórica, a origem é histórica, sem se confundir com o surgimento material positivista dos objetos. Então, como você não cair nos 2 extremos? Indo para o texto do Costa Lima, ele diz isso. De um lado tem a história, de outro lado tem a tópica. A tópica é não histórica, é anhistórica, e a historicidade das formas expulsa para fora dela a forma literária. Como fazer um acordo, e se é possível fazer um acordo, e por que fazer um acordo desses 2 elementos. E eu vou então fazer um pouco um resumo, não, uma pontuação do texto do Costa Lima. Você quer perguntar, Die? Rafael? Não? Ninguém está com a mãozinha levantada? Então, eu vou fazer, então, o texto do Costa Lima vai a esse ponto, evidentemente, a partir de outras mediações. Ele não está falando da noção de origem, ele não cita essa noção benjaminiana. E ele, na verdade, está pensando o método de outro modo também, mas ainda assim, ele está tentando pensar como os objetos podem ser expostos, como você pode expor, vamos dizer assim, um determinado tema, a partir tanto da sua história quanto da sua forma, vamos dizer assim. Então, vamos ao texto do Costa Lima. A gente pode dividir esse texto em alguns pontos que nos interessam comentar no nosso curso. A primeira questão é que ele diz que o Sérgio Buarque de Holanda fala num determinado momento que há uma continuidade ininterrupta entre Idade Média e Renascimento. É de uma tradição histórica que vem do Burckhardt e que a própria Anna Canquelan repete, que há uma espécie de ruptura entre o Renascimento e a Idade Média. Então, que medievo e Idade Média são uma ruptura, exatamente por isso, no Renascimento, nasceria a perspectiva, a nossa visão perspectiva, e a noção de paisagem, porque nasceria também aí o indivíduo moderno. Então, é muito interessante quando o Sérgio Buarque de Holanda fala dessa
relação de continuidade entre Idade Média e Renascimento. Entre, então, o homem da Idade Média e o homem que é o descobridor da América. Então, uma espécie de continuidade entre uma coisa e outra. Só que é preciso pensar que continuidade é essa. Continuidade, aliás, que eu tentei explicitar numa contraleitura da ruptura, né? Então, eu tentei fazer também um pouco essa leitura. E ele cita, o Costa Lima, a frase do Buarque de Holanda, continuidade ininterrupta, de uma forma bem precisa. Nesse sentido, ele sublinha a passagem de uma mentalidade analógica medieval, renascentista, para a mentalidade que seria posterior a essa, que é experimental e moderna. Então, seria essa a ruptura. Parênteses, né? Já assim, parênteses total. Essa ruptura, essa continuidade, ruptura também, ela vai aparecer, por exemplo, num livro como As Palavras e as Coisas, que é a ideia de pensamento analógico. Na Idade Média e na Renascença, nós estaríamos no âmbito da analogia, ou seja, um remédio que parece cérebro cura o cérebro, esse olho cura o olho. O mundo e o homem, eles são espelhados, porque eles são um grande livro em que as coisas são analogicamente combinadas. Então, existia esse pensamento analógico, em que uma coisa é parecida com a outra. O Costa Lima, o Sérgio Buarque cita aqui a granadilha, né, o maracujá, que vocês sabem que em inglês chama fruta da paixão, né? Mas não é a paixão assim caliente, é a paixão de Cristo. Porque a flor parece uma chaga. Vocês já viram flor, né? E existem vários elementos analógicos. Por exemplo, a gente já pensa na banana, já pensa bobagem, né? Mas se você cortar a banana, tá assim, a gente só pensa bobagem. Mas se a gente cortar a banana assim, tem uma cruz desenhada dentro da banana. Então eles viam nessas coisas, o fruto divino. Qual é o fruto do paraíso? É a banana ou é as insígnias da paixão de Cristo? Exatamente. Então, e a banana, ela teria aquela cruz. Então, mas é como se Deus estivesse inscrito nas coisas, né? Como se você lesse nos objetos essa analogia. Então, esse pensamento analógico, que é essa continuidade do Renascimento, da Idade Média para o Renascimento, se rompe exatamente pela mentalidade experimental. E qual que é a grande contradição, se vocês lerem um pouquinho mais do livro? O Sérgio Buarque vai marcar muito uma forma de pensamento do navegante português, não do português, tá? Mas uma forma que é própria a Portugal da época, que é uma forma muito empírica de pensar, uma forma muito ligada ao aqui e agora, né? Enfim, quase como uma espécie de, ele vai usar um termo que é bem interessante, uma espécie de condensação desses elementos todos para uso, né? Então, inclusive, ele vai falar que a mística e a retórica espanhola são muito mais brilhantes do que a portuguesa, por várias questões que são culturais e que são históricas. Então, ele vai falar um pouco dessa questão, que já haveria aí uma espécie de pré-mentalidade que depois vai ser uma mentalidade experimental, né? Então, você não vê mais na banana o cruz, no maracujá, a fruta da paixão, né? É bem engraçado, né? Vocês leram isso no Sérgio Buarque de Holanda, né? Que não é a maçã o fruto da paixão, era o maracujá, porque é óbvio que era o maracujá, porque tem as flores que são da paixão de Cristo, porque nessa ideia da alegoria hermenêutica, né? Essa alegoria que lê nas coisas sempre a vinda do Messias, e que o Hansen fala dessa questão alegórica também. Então é uma alegoria que está dada no mundo. Então o mundo se mostra como dizendo que o Messias veio, né? Então estava escrito no mundo, então estava escrito desde a criação, desde Adão e Eva, e mais, porque todo mundo sabe que o cheiro maravilhoso do maracujá é que conquistou os sentidos de Eva. Então, assim, é uma coisa que para nós aparece assim, pô, que nada a ver, né? Mas faz parte de um tipo de pensamento analógico, né? Então, ele vai falar muito dessa continuidade, como é que o Sérgio Buarque articula essa questão. Também na segunda edição, então ele escreve Costa Lima, esse é o segundo momento do texto, Sérgio Buarque cita, então, respondendo aos seus críticos, né, respondendo aos críticos que não entenderam exatamente qual era a questão que estava dada aí por trás dessas visões do paraíso, Sérgio Buarque cita uma dívida, então, à noção de topoi,
de lugar comum, de tópica, né, os topoi, vinda do livro do Curtius, que já era muito conhecido na época, que é como eu mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo, esse aqui que a gente vai resenhar, né, Literatura Europeia e Idade Média Latina. Essa aqui não é a primeira edição, mas também não é a edição mais recente, é a edição da EDUSP, mas tem uma mais recente, que é bem bonita. Esse livro é muito legal, tá? Super indico, tá? Bem gostoso de ler, muito bem escrito, enfim. Bom. Aí o Costa Lima, então, chama, eu vou escrever aqui, ó. Ele chama Ernest Curtius, e o livro chama Literatura. Eu escrevi em algum lugar que eu não sei onde, gente. Peraí. Ernest Curtius, e o livro chama Literatura Latina e Idade Média. Literatura Europeia e Idade Média Latina. Aí ele vai fazer um curso, então, para explicar, então, essa obra do Curtius, e ele vai explicar a recepção dessa obra, e por que essa obra também causou polêmica, sendo citada pelo Sérgio Buarque, e que ninguém notou a importância. Porque o Curtius, esse livro foi escrito no pós-guerra, e ele fez muito sucesso no pós-guerra, porque era um modo de ler a literatura que escapava, diz o Costa Lima, aos manuais de literatura nacionalista, que eram de colorido nazi-fascista. Então, apagava um pouco essa ideia da literatura como uma literatura nacional, porque você escapava dessa historicidade, colocava a literatura novamente como uma espécie de elemento anhistórico, externo à história, porque repetia as tópicas que vinham da antiguidade. Então, nesse sentido, ele diz assim, no pós-guerra, quando uma literatura histórica e purificada, portanto, da maldição da vida, da maldição do nacionalismo, da maldição de ter vivido o momento da guerra, dos manuais de história nacionalista, das relações da literatura também com a história da Europa, enfim, e o Costa Lima sublinha, tá? Nesse tempo, e nisso o Sérgio Buarque já está bem fora dessa questão. Nesse tempo, o mundo era a Europa, tá? Enfim, então ele sublinha essa questão. A ideia, então, de que o topoi, ou os lugares comuns, né, enfim, retóricos, teriam, depois da composição retórico-política greco-latina, se disseminado de forma, vamos dizer assim, esmigalhada, né? Enfim, é um pouco como as línguas latinas, que são o latim em pó, né? A retórica em pó, porque você tinha perdido, na verdade, o elemento greco-latino que fazia da retórica um discurso judicativo, deliberativo e político, ela se transforma apenas num discurso floreado, num discurso laudatório, que serve para comemorar, para as datas comemorativas, para o encômio, para o elogio. Então, esses elementos latinos que perderam, na verdade, o seu constitutivo de formadores de uma vida política, que era greco-latina, eles se disseminam, ao contrário, na Idade Média, durante o período Carlos Magno e posteriormente, formando várias tópicas, ou seja, vários lugares comuns, para descrever a paisagem, por exemplo, para descrever situações. Eu vou só trazer algumas coisas aqui para vocês, desses restos de migalhas. Por exemplo, o que são as tópicas? As tópicas principais que o Curtius cita, eu vou citar algumas aqui só as tópicas, por exemplo, a tópica do discurso de consolação, a tópica histórica, a tópica da fala modesta, que é uma tópica retórica, né? Essas mal traçadas linhas, eu não preparei nada, isso é tudo retórica. Porque quando você faz isso, você está fazendo uma confissão de humildade que faz com que o seu leitor não espere nada, mas isso é tópico, né? Enfim. Depois, a tópica do remate, a invocação à natureza, que também é uma tópica, aí a tópica do mundo às avessas, que é uma tópica muito legal. A tópica do mundo às avessas é aquela que opera até hoje no carnaval. O carnaval é o mundo às avessas. É onde o rei é o faxineiro é o rei.
onde é uma tópica, tá? Então eu vou falar, então não é palavrão, então pode. A cara de bunda. A cara de bunda é uma tópica dessa época, inclusive. Porque você inverte né, enfim, a bunda com a cara, enfim. Então, enfim, é uma tópica. Então você inverte, né? Assim, você faz uma inversão do mundo. O mundo às avessas na verdade, é uma tópica que vem da antiguidade e passa pela Idade Média. Outra tópica é a velha e a menina, por exemplo. É uma tópica que vocês já viram muito em música nordestina, né? A velha. Não vou falar, porque senão vocês estão gravando depois. Mas tem uma música do Mestre Ambrósio que falou dessa tópica, tá? Tinha uma flor na montanha, que nasce onde a menina fez xixi, aí a velha vai lá, faz xixi na flor também, e a flor faz... Então é uma tópica, a velha e a moça. Existe uma coisa muito interessante, assim, que é também dentro dessa tópica, a velha grávida. Então assim, você juntou os dois polos, assim. Então essas tópicas, elas vão circulando, e elas vêm todas da antiguidade. E a outra que nos interessa mais de perto, que eu queria ler aqui para vocês, são as tópicas da natureza exótica. E eu vou ler um trechinho aqui do Curtius para vocês. A paisagem ideal, a fauna e flora exótica. As descrições medievais da natureza não traduzem a realidade. Fato admitido em geral no tocante à arte românica, que é a arte da primeira Idade Média, né? Mas sem explicação do que se refere à literatura da mesma época. Os animais fabulosos das catedrais provêm da ornamentação das telas sassânidas. Então, os animais fantásticos, aqueles anjos, aquelas figuras aladas, são todos figuras importadas, vamos dizer assim, de um imaginário sassânico. Qual a origem da fauna e flora exótica da poesia medieval? Seria preciso antes classificá-las, o que não é possível fazermos aqui. Apresentaremos apenas alguns exemplos mais expressivos. E aí ele vai dizer assim: Eckhart de St. Gallen deixou uma série de bênçãos versificadas para alimentos e bebidas, até agora consideradas de alto valor histórico-cultural, pois parecia se tratar-se, nesse caso, de uma lista completa da cozinha conventual. A sequência dos versos corresponderia à ordem em que os pratos eram servidos, e aí ele vai citar os pratos. Menos o prato de peixe, um de ave, um de carne, no centro outro de caça. Enfim. Hoje está provado que as benedictiones se referem, na realidade, a virtualhas que Eckhart encontrou em Isidoro de Sevilha, ou seja, aquilo que a gente considerava, na verdade, uma espécie de cardápio do convento, era uma citação de Isidoro de Sevilha, ou seja, uma tópica. E, na verdade, o figo foi cultivado na Alemanha, mas nunca se tornou um alimento popular, que é citado aqui, e é evidente que o convento de St. Gallen recebia do sul essa fruta. Então, na verdade, o figo entra muito mais como uma tópica do que como realidade. E depois ele vai falar aqui da poesia grega, aqui na parte da epopeia. Na epopeia francesa, andam à solta os leões, embora não exista leão na França. Um deles, que um rei recebe como presente de Roma, é chamado de um leão da antiguidade. Que exatidão! Como se sabe, Siegfried também mata um leão. O gosto pelos feitos de Siegfried induz o poeta a fanfarronadas de caçador, observa Barthes. Ora, trata-se de estilização épica inspirada em modelos da antiguidade. Então, não é porque eles quiseram colocar um leão lá para enfeitar. Na verdade, é uma tópica, é um topoi. E aí ele vai falar, então, desses tópicas que vão ser, então, perpassadas dos modos de ver da antiguidade. Vou citar uma outra tópica do leão, por exemplo, para quem já leu o Guarani, ele mata um leão, ele encontra um leão, né, na selva, um tigre, uma coisa bem assim, nada a ver. Ele vem ter encontrado uma onça, mas na verdade é uma tópica, né? Enfim, a tópica do matar um leão, né? Enfim, mata um leão por dia. A gente não mata um leão por dia porque não tem leão aqui. Mas enfim, essa tópica se repete e é o que o Curtius percebeu. Então, o Curtius foi muito bem recebido e muito assimilado no pós-guerra, no imediato pós-guerra. Então, o texto é de 47 e foi imediatamente assimilado porque, na verdade, uma recepção crítica estava precisando, vamos dizer assim, de pensar uma literatura que fosse formalista, vamos dizer assim. Então, as tópicas são formalistas, elas se repetem, elas, na verdade, não carregam nada de um sentimento histórico preciso. Então, citado o leão na epopeia francesa, porque é uma tópica que vem
da antiguidade. Então, isso coloca, no certo sentido, o texto do Curtius como uma espécie de oásis, né, nesse momento. Só que esses elementos mesmo retóricos que são retomados, eles vão ser duramente criticados por uma outra teoria que vem em seguida, que é a teoria da recepção, do Jauss, que é uma teoria que vai se preocupar, uma teoria literária que vai se preocupar muito mais com como um livro circulou numa época. Inclusive, o Jauss, enfim, em parênteses, vai dizer, na verdade, que a fama de um livro, ela é feita pela sua recepção, ela não tem, eu não posso pensar em qualidades a priori, né, desse texto. Na verdade, esse texto, ele tem uma função política, ele circula. A gente pode voltar a essa questão da recepção ao próprio Curtius, né, o Curtius foi bem recebido, não porque ele simplesmente abriu as portas da Idade Média, mas porque no imediato pós-guerra, isso era importante. E essa recepção foi, portanto, quase que imediata, nesse sentido. Então, essa retomada, então, de elementos retóricos fora já duramente criticada por autores como Jauss e a teoria da recepção por esvaziar a literatura de sua historicidade constitutiva, né, porque a literatura ela é, antes de tudo, fato social e histórico, em uma série de tópicas que se deformam e se reconstituem anistoricamente. Então, é uma espécie de vida da forma, né? Então, é a tópica do leão, a tópica da velha e da menina, a tópica do mundo às avessas, a tópica do mundo da terra da cocanha. Essas tópicas elas vão se reconstituindo e se reformulando. Ou seja, de uma teoria que servia à necessidade de expurgar a história, a obra de Curtius passa a ser uma teoria que idealiza essas formas anistóricas. De um lado, então, está a forma ideal, idealizada, anistórica, e de outro lado estaria a história. Então, a questão de aparecer Curtius como elemento metodológico dentro do texto do Sérgio Buarque põe o problema. Na parte final, então, do texto, Costa Lima volta ao texto do Sérgio Buarque de Holanda com essa questão. Teria, então, o sociólogo e historiador, porque se vocês leram o prefácio, o Sérgio Buarque se coloca como historiadores não fazem profecias e não falam de origens, né? Ele teria, então, caído nesse impasse, ora forma, ora história? Aliás, esse impasse ele é retomado um pouco, eu não sei se vocês se lembram, quem estava nesse curso, sei lá se alguém estava. Eu fiz uma vez um curso sobre a tentativa de pensar a filosofia brasileira, ou uma forma de pensar brasileira a partir da noção de formação. E isso está na formação da literatura brasileira também. De um lado a forma, e isso seria estético, estetizante, e de outro lado a história, isso seria sociologizante. O que o Antônio Cândido tenta dizer é que a estética é histórica e a história se expressa pela estética. Então, de tentar fazer exatamente esse cimento metodológico, que não separa ou é história estética, e essa história estética vai só se preocupar com as tópicas, os topóis, os lugares comuns, a metáfora, a metonímia, etc., ou a história sociológica, eu só vou me preocupar com a recepção, com como a circulação, tem toda uma história da literatura que trabalha com isso, como o livro foi assimilado, como ele circulou, como é que ele foi impresso, e como fazer uma espécie de terceira via, que não é nenhuma nem outra, mas se aproveita dos elementos das duas. E aí eu cito o Costa Lima. Infelizmente não tem a página, tá? Porque é texto de internet, né? Então vou citar assim. Estaria por acaso dizendo que Sérgio Buarque se confundira e lançara a mão de uma metodologia que conscientemente afastava o papel da história? Então ele teria historiador que é deixado de ser historiador? Ou, tendo em conta o veso dos últimos anos, que o aproveitamento de Sérgio Buarque de uma forma de pesquisa que singularizava a obra literária, estaria antecipando a tentativa contemporânea de romper as fronteiras distintivas entre história e literatura? O que estaria, então, Sérgio Buarque fazendo? Né? Então, ele teria caído nessa dualidade, e como ele teria resolvido essa dualidade? E aí eu queria propor para vocês, nessa partezinha final da aula, acho que dá um tempinho ainda, né? Então eu indico vivamente que vocês deem algum dia uma olhada no Curtius, tá? Enfim, porque vale muito a pena, principalmente para pensar uma coisa que para nós é muito difícil, porque nós somos positivistas, que não existe um real anterior, que nós não copiamos o real, que o real é forjado o real a partir da mímese, tá? Não estou pensando
naquele novo realismo que a gente falou, que ele é forjado a partir de tópicas, ele é forjado a partir de imagens, que sim, a paisagem que nós pintamos é a paisagem do Cézanne, é a paisagem dos impressionistas, e para escapar dessas mediações é um trabalho que a nova metafísica está tentando fazer, e também é interessante pensar qual é esse passo, né? Bom, então eu acho que o Curtius ajuda muito nisso, aliás, abriu muito a minha cabeça, fez eu pensar muitas coisas, inclusive perdeu um pouco essa ideia de que houve uma espécie de fim da antiguidade que renasce na Itália, no Renascimento, que não é verdade, é uma construção muito posterior, inclusive no Renascimento não se tinha essa ideia, que houve uma espécie de linha de continuidade, um baixo contínuo da Antiguidade que perpassa toda a Idade Média, que vem do final da Roma Antiga e vai se modulando de outros modos durante esse longo período que a gente chama de Idade Média, que é muita coisa, enfim. Então, eu queria então passar para o texto do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele sublinha não só a recorrência atópica, que ele cita o Curtius nesse texto, né, mas também a reconfiguração dessas tópicas a cada contexto de colonização. E aí, vocês leram o prefácio, que é o segundo prefácio, é muito interessante, porque ele vai falar do modo como o anglo-saxão assimilou a ideia do jardim do Éden, e assimilou por uma questão religiosa, por uma questão política, por uma questão histórica, é multifatorial. Então, assimilou essa ideia do sertão, né, que ele fala aqui, não é sertão a palavra, mas eu achei uma ótima tradução para sertão, que é uma palavra que não tem tradução, né? Como dizer sertão? Que ele diz assim que é o wilderness, né, que é selva e deserto. Selva e deserto é sertão, né? Que é essa ideia de que no inglês tem esse duplo sentido e que seria, na verdade, esse horto fechado do qual eu tiraria um paraíso redivivo ou reconstruiria esse paraíso, a ideia então de uma terra pródiga, que é uma ideia muito americana, enfim, que ele vai reconstituir em vários modelos, como essa ideia americana se constitui, e fala de... Professora, eu botei uma observação aqui. Um Éden a ser construído versus um Éden disponível. Ou seja, o primeiro anglo-saxão e o segundo português e espanhol. Isso, por aí. Pouco correto, porque essa ideia de que o português vinha para cá e ia encontrar as minas de Potosí, né, que ele fala, ia encontrar as minas de prata, né, e encontrar o Império Inca. Então, tinha muito essa ideia de que você ia encontrar, pronto, enquanto nos Estados Unidos, por várias constituições, que é multifatorial, como eu volto a dizer, porque, sendo historiador, ele tem que pensar de forma multifatorial, se constitui de um outro modo, mas as tópicas do Éden também se constituem lá, né, ele vai dizer um pouco essa questão. Inclusive, eu acho muito interessante para reler isso aqui e pensar todas as tópicas da América Grande que estão aqui, né? Assim, de um Éden redivivo, desse primeiro dos nossos pais, os pioneiros, como esse novo Adão, que estão um pouco ali. E aí ele vai falar também de uma forma de assimilação que é espanhola, que é mais brilhante, no sentido literário, mais fantasiosa, mais fantástica, por várias questões também da cultura, que são culturais, que são históricas, que são também contextuais, porque você encontra um grande império, o Império Inca, os espanhóis vão localizar o paraíso, inclusive com várias relações de tentar entender como é que os rios do paraíso vieram parar, né, como é que eles vieram parar na América, no Peru. Então, haveria um lugar que era o paraíso, enfim, que é uma coisa interessante, e o modo como os portugueses também vão apostar as fichas, né, vão pensar essas tópicas, né? Então, mas sem, Sérgio Buarque vai dizer, e é bom frisar, apostar as fichas nem numa única relação de diferença porque é religiosa, nem numa relação que é ou espanhol ou português, ele fala isso, não são constâncias étnicas, na verdade são construções
históricas. Então é muito importante essas acomodações multifatoriais de uma tópica, a tópica do paraíso. Então, num certo sentido, ele vai mostrar, pelo seu próprio prefácio, como tópica e história, elas se complementam. Na verdade, a tópica, ela explicita muitas vezes um certo elemento histórico, e o elemento histórico toma forma na tópica. E o que eu acho muito interessante, depois eu vou pegar algumas questões aqui do texto do próprio Sérgio Buarque, quando ele cita, ele tem citações muito precisas, sempre que ele cita, além de ele citar a fruta do paraíso, né, ele cita Isidoro de Sevilha. Na verdade, eu procurei muito esse poema, tá? Inclusive, encontrei muitas coisas sobre o demônio, até o livro do Papini que eu tenho, mas enfim, que é um livro super exótico, que a gente tem meio, parece um livro do demônio mesmo, tem um diabo na capa. Mas esse poema do Isidoro de Sevilha, que eu não encontrei, onde estão as tópicas, por exemplo, porque vocês tinham me perguntado, dos animais que falam, por exemplo, da fênix, né? Enfim. Ele diz que a única grande história portuguesa é do Sumé, né, que é de São Tomé, né, que teria aparecido, enfim, que tem também alguns elementos da volta, do rei que volta, da figura que volta, né, do sebastianismo. Mas ele vai falar, num determinado lugar, assim, que ele fala, por exemplo, dessa relação da tópica com a história, ela escaparia, e o que ele chama aqui na página, bom, não vou falar o número da página porque vocês não têm, né, mas enfim, aqui a página é 28, mas enfim, é 18, na verdade. Ele vai citar, por exemplo, o ganho que esse tipo de fórmula tem em relação a uma espécie de esquematismo de uma história marxista vulgar, por exemplo, que ele cita aqui. E aí ele vai falar, não pretende esta ser uma história total, ainda que fazendo cair o acento sobre as ideias ou mitos. E não fica excluída, entretanto, uma consideração, ao menos implícita, de seu complemento ou suporte material, daquilo que, em suma, na linguagem marxista, se poderia chamar a infraestrutura. Mas até mesmo entre os teóricos marxistas, vem sendo de há muito denunciado o tratamento primário e simplificador sobre a forma de uma influência unilateral das relações entre base e superestrutura, que consiste em apresentá-la sob forma de uma influência unilateral. Então, eles, mesmo entre os marxistas, já se percebeu que esse espelhamento da forma da literatura na mera história, como se fosse uma coisa assim, de uma relação de reflexo, é muito empobrecedor. Então, o que ele diz, o que eu estou fazendo aqui, assim, levar em conta algumas questões que são materiais, então é materialista nesse sentido, porque não é porque ele não está fazendo história idealista, só que levando em conta uma espécie de outra complexidade para ligar essas duas instâncias, a infraestrutura e a superestrutura, que é um pouco também as tentativas de modelos como o do Walter Benjamin, tá? De outro modo, que é um marxismo, mas é um marxismo que faz uma crítica, inclusive, a esse modelo marxista. E continuando um pouco aqui que eu queria citar para vocês, ele vai falar num determinado momento, mostrando como essas tópicas elas são potentes. Ele vai dizer que uma figura que ele cita, que é o Hannequin, que era um holandês que vivia nas Minas Gerais em 1740, por aí. Esse homem, ele diz que ele descobriu o paraíso no Brasil, ele descreve esse paraíso, e esse homem já no século XVIII, 1744, ele descrevendo essa tópica do paraíso, ele é levado ao Santo Ofício, porque isso era herético, né? Você dizer que o paraíso estava lá do lado do Aleijadinho, lá em Minas Gerais. Só porque o Atlético está no primeiro lugar no Brasileirão, ele achava que o paraíso era lá. Mas, enfim, aí ele é condenado por esse crime, e ele, para vocês verem como uma tópica, ela é uma verdade que se fixa na forma mentes mesmo, e de forma muito poderosa, portanto ela forja uma vida. Esse homem morre por causa dessa ideia de paraíso, ele não abandona essa ideia, e aí ele enfim, condenado a ser afogado, queimado, picado, a família é colocada no desterro, sei lá, todas aquelas coisas que o Santo Ofício carinhosamente fazia com as pessoas, né? Então essa questão, é importante que ele cita precisamente essa questão, porque é uma ideia de que, na verdade,
não é material, mas também não é mito. Forjam elementos de verdade, né? Enfim. E outra coisa que eu queria citar para vocês é quando ele vai fazer essa comparação, eu queria pegar exatamente o tema, o trecho que ele usa, o termo que ele usa, para dizer qual é a questão portuguesa, né, desse tema. Ele vai dizer, por exemplo, aqui na página, eu demoro porque está em número romano, tá? Então eu tenho que ler. 17, eu tenho que contar os pauzinhos. Ah, gente, pauzinho, né? Uma e outra, em verdade, se irmanam, frequentemente se confundem. Já Cristóvão Colombo exprimia isto ao dizer que com o ouro tudo se pode fazer nesse mundo e ainda se mandam almas ao céu. Ou seja, essa relação que depois para nós é muito estranha entre uma espécie de descoberta de Potosí e descoberta do paraíso. Potosí é as grandes minas de prata, né? A descoberta do Império Inca, da riqueza do Império Inca e a descoberta do paraíso. Para nós, são coisas separadas, mas há uma articulação entre paraíso e dinheiro, o Eldorado, né? Enfim. E mais à frente, ele vai dizer, então, dessa assimilação, dessas variantes, as gradações da intensidade de apropriação dessas imagens, e aí ele vai dizer, deixa eu pegar aqui uma parte onde consigo cortar, você tem, então, uma parte que acontece na América anglo-saxônica, outra parte parece ocorrer no mundo de colonização ibérica, onde a mitologia da conquista, que tão vivaz se manifesta nas Índias de Castela, passa a descolorir-se e definhar, uma vez introduzidas na América portuguesa. O fenômeno que neste livro recebe o nome de atenuação plausível, ou seja, o que os portugueses fariam por conta desse modo de compreensão mais empírico, mais chão, mais terra a terra do próprio português, eles teriam atenuado esses mitos a uma plausibilidade maior, mas esses mitos ainda estão lá, e ele cita alguns, né? Enfim, e aí eu vou continuar aqui embaixo. Quando acima se mencionaram razões históricas que ocasionaram as atenuações plausíveis, não se quis associá-las a algum suporte imutável de características étnicas, não é o português, né, assim, ou a um vago espírito nacional dos portugueses que os definissem, em particular como os castelhanos. Entende-se isso sim, que essas atenuações, e de modo mais amplo, toda a mitologia da conquista, se prendem sobretudo a contingências históricas, onde, em última análise, vão deitar raízes e que essas contingências podem variar não só no tempo, mas também no espaço. Então, é um pouco essa é a resposta que eu tiro, vamos dizer assim, do próprio Sérgio Buarque, para responder aquilo que o Luiz Costa Lima também responde, de como ele teria, portanto, feito com que a tópica não fosse, na verdade, uma forma anhistórica de interpretar, porque, na verdade, a tópica é o que dá a ver exatamente esses múltiplos fatores da visão do paraíso, das visões do paraíso, em âmbito anglo-saxão, em âmbito castelhano e em âmbito português. Então, é um pouco essa questão. E depois ele vai pegar o exemplo da fruta da paixão, né? Que ele vai dizer que existe esse mito narrado na Granadilha, né? Granadilha. Ai, como é que fala? Granadilha. A fruta da árvore do bem e do mal só podia ser o maracujá, granadilha nas ilhas de Castela, que pelo aroma e sabor já era capaz de acender o apetite de Eva, e cuja misteriosa flor ostenta claramente as insígnias da paixão do Senhor. E aí ele vai dizer que o maracujá, que sequer recebe um nome, né? Maracujá é um nome indígena, não recebe a mesma construção dos portugueses, né? Maracujá, isso aí tá no mato, dá no mato, né? Eu sempre lembro um amigo meu, nada a ver, mas enfim, ele era chileno, né? Ele continua sendo chileno, mas enfim. E ele chegava pra gente assim com os montes daqueles abacates tudo arrebentado que ele catava no chão. Ele abacate! Vocês não comem? Eu falei, como? Abacate, tá? Já vi, tudo amassado. Ele falou assim, que cai no chão, né? Enfim, então essa ideia de que a gente não tá nem aí, né? Pro maracujá, tal, pro abacate, pra banana. Mas um pouco essa coisa assim, essa assimilação ela teria se dado, ele vai falar depois em seguida, se vocês continuarem lendo, do mito das Amazonas, por exemplo. Como é uma assimilação plausível. Ninguém acreditava que tinha mulheres com um seio só, tal, mas você assimila o mito
ao rio que cria um pouco essa questão. Aí vai dizer, eles não, é puro mito. Não, é mito, mas eles achavam realmente que isso poderia ser verdadeiro. É verdadeiro ao mesmo tempo. Só que é uma assimilação bem tornada empírica, bem mastigada, né? Essa ideia de que as Amazonas elas estariam ali, as mulheres de um seio só, para poder atirar melhor a flecha, elas habitariam, essas figuras míticas, né? Elas não habitariam a ilha lá da Mulher Maravilha, elas habitariam, na verdade, as terras da América, né? Enfim, então, que é uma ideia que para nós é absurdo. O que elas estariam fazendo aqui? É uma assimilação, vamos dizer assim, desses elementos. Então, não sei se vocês têm questões, acho que as questões que eu queria colocar para vocês um pouco desse texto eram essas, e eu queria vou trazer na quinta-feira, uma série de imagens, comentando um pouco essas visões do paraíso, né, mostrando um pouco isso em imagens. Inclusive, eu gostaria muito de encontrar, mas não sei se eu vou encontrar, um vídeo do Farouk, que é um documentário, sobre um quadro de Potosí, que são essas minas de prata da Bolívia, né? Então, Uhum. Isso, das Amazonas, né? Que você tem esses mitos, e aí você fala assim, mas é mito. Sim, mas esse mito, ele forja, vamos dizer assim, modos de compreensão, né? Entendeu? Então, é um pouco essa questão mesmo. Depois, por exemplo, que a gente vai ver no próximo capítulo, como eu disse para vocês que esse curso foi formado a partir desse texto do Costa Lima, porque eu fiz essa viagem de pesquisa especificamente para pensar o que foi a República Guarani, tendo em vista uma noção, que é um topoi também, vocês podem pensar, de utopia, como essa noção, vamos dizer, que é externa, extrínseca, ela forja modos de ver. Então, eu tinha pensado muito nisso na pesquisa, especificamente, inclusive, depois a gente vai ver que alguns jesuítas vão ler a República Guarani pelas lentes de Platão, que é sempre uma questão historicamente problemática. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, aí eu li esse texto do Costa Lima e eu achei que era exatamente esse o mote que eu queria trazer. Então, foi um pouco por isso que eu trouxe esse texto, que na verdade é um texto um pouco jornalístico, tá na revista Cult, né? Não sei. Dá para dizer que é jornalístico, um texto de quase 10 páginas, né? Seria isso, pode falar. Fala, Jordano. Quem quer falar primeiro? Tem 2 pessoas com a mão levantada. Professora, Diga. então, pelo que eu entendi bem, o primeiro fórum foi encerrado nesta semana e o próximo fórum vai ser aberto, tendo como base o texto que nós lemos na aula de hoje, certo? Isso. Tá, e a pergunta eu estou aqui começando a ler os textos anteriores, como é que eu devo trabalhar esse material? Então, na verdade, eu vou fazer uma pergunta bem específica, tá? Provavelmente do texto do Costa Lima mesmo, uma questão bem específica, não vou pegar, porque como é muito amplo, né, o tema, assim, mas aí você pode, por exemplo, para responder essa questão, para comentar essa questão, trazer elementos de outros textos. Isso é livre, Agora, então. Se vocês também quiserem, aí eu tô bem aberta, se vocês também quiserem um tempo para ler, e eu abro esse fórum depois, pode ser também. Eu realmente não tenho. Assim, o meu maior problema nessa questão é que eu estou começando a ler os textos e estão vindo questões e eu não sei como encaminhar essas questões. Por exemplo, o André, ele abre um dia na semana para você só colocar questões relacionadas ao texto. Aquela é a metodologia dele. Aí ele vai lá, faz um vídeo, ó, é aqui, assim, assado, não, eu sei que você está falando é bobagem, ok, é desse jeito, tal. E aí resolve. Aqui no nosso espaço, eu percebo que de vez em quando o pessoal procura utilizar o canal do WhatsApp para fazer isso. Que eu também acho legal, mas será que haveria a possibilidade de, pelo menos, a gente tentar
não institucionalizar, mas dar uma previsibilidade maior nisso? Porque o meu receio é a gente estar começando a falar de Sérgio Buarque de Holanda e eu volto com uma pergunta do Walter Benjamin, que está lá na segunda, na terceira aula, sabe? Não, a gente pode fazer tipo um plantão de dúvidas, né? Ok. Isso. Assim, não sei se o nome seria esse. Porque, na verdade, assim, todo o curso tem um desenho um pouco estranho, como eu falei para vocês, é quase um curso de pós-graduação, um pouco nesse sentido, porque não é um texto, assim, geralmente a gente fica no texto e lê o texto e faz os comentários do texto, né? Assim, é o que eu faço mais ou menos no curso de estética, né? E aqui, como a gente às vezes usa o texto, né? A gente usa o texto para uma outra coisa, por exemplo, o texto da Canquelã está falando de pintura, e a gente não vai necessariamente falar disso. Então, a gente meio que entorta, né, vamos dizer assim. Eu entendo que aí ficam muitas dúvidas, porque, na verdade, são coisas que a gente não toca e ficam ali, né? E tem o texto do Benjamin, que a gente leu muito no começo, porque era quase ainda as aulas de abertura, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode voltar. Eu volto a ler o texto, a gente volta a fazer questões. Eu não tenho. Porque ele volta o tempo todo, né? Assim, um pouco que a noção de alegoria. Depois, na verdade, eu acho que, claro, que a gente está fazendo uma espécie de primeiro módulo, que é um primeiro módulo teórico. Depois a gente vai entrar mais nos objetos. Então, o olha, o Uruguai, né? A República Guarani, coisas mais específicas, né? E eu acho que talvez aí fique mais tranquilo, né? Assim, não sei. Não que eu não sei se está tranquilo ou não, mas eu acho que fica menos, assim, muitos autores, né? Enfim, interligados. Mas a gente pode fazer, assim, se vocês quiserem a próxima aula, por exemplo, o que seria a próxima aula? A gente já entraria na questão da alegoria moderna. Eu posso deixar essa questão mais em suspenso, e que eu vou fazer meio por slides, na verdade, e a gente faz um plantão, a gente deixa isso para trás, deixa quieto ali e conversa sobre os textos que já foram. E aí já mais conversa pessoalmente com a senhora? Ou Sim, podia ser um grupo. Pessoalmente não tem como. Mais um podia ser um call? momento, assim, a gente faz uma sala e vem quem quer conversar. Uai, super top. Pode ser, tem um outro horário. Aqui eu acho que essa coisa de outro horário está dando muito problema, né? Porque o pessoal tem reclamado muito que o professor faz atividade fora do horário. É por isso também, volto a dizer para vocês, que eu convidei vocês para o seminário do Mário Pedrosa, mas eu não vou cobrar nada, tá? Porque eu não posso cobrar nada que está fora do horário da minha aula, né? A gente pode fazer um plantão nesse horário mesmo, assim. Por mim, eu tô aqui, assim. No horário da quinta, você está dizendo? Pode ser na quinta. Isso no caso era para tirar dúvidas? Eu estou pegando monitoria em fio e a gente fez, aqui na plataforma do Teams mesmo, algumas, como se fala, dentro da equipe mesmo tem como você criar alguns canais, eu acho que é o seu nome, que a gente fez como fóruns de dúvidas. Aí para cada aula a gente está deixando sempre 30 dias aberto, ou seja, vai ficar aberto até o final do semestre, no caso. Aí, por exemplo, os alunos têm alguma aula sobre tem alguma dúvida sobre Platão, aí eles vão lá no fórum de Platão e escrevem a dúvida, eu e a professora acabamos respondendo. Aí tá funcionando direitinho lá, tá? Não sei, talvez isso seja uma alternativa também. Pode ser também, não sei o que vocês preferem, ao vivo ou por escrito? Pela experiência também que eu já tive no passado, o escrito ele é mais direto. Isso é. O que eu quero dizer com isso? Não há tanto espaço para divagação e quando o professor percebe que ele não entendeu, ele fala, não entendi, reformula a pergunta. Isso, quando a pergunta assim, não é isso, né? Você já fala. Exatamente. Aí, eu também, assim, quando você vai escrever, eu escrevo a aula, vocês já viram, né? A escrita, ela ajuda a concatenar mesmo, porque às vezes você... Né, juntar uma coisa com a outra, escrever é um exercício, né? Principalmente para o nosso trabalho, que trabalho, faz parte do trabalho, é obrigação, né? A escrita, para mim, eu não consigo dar uma aula ou falar alguma coisa assim, muito de improviso, não, tem que estar tudo escrito. E aí, para mim, assim, eu acho que também para responder uma questão, acho que também tem que ter um pouco. Pode ser por escrito, para mim.
Mas aí, levando isso em base, para onde encaminhamos isso? Para o e-mail? Podia fazer como ele falou, que tem ficar no aprender, porque eu acho legal ficar tudo junto. Meu problema com o Zap, nem todo mundo está lá. Isso, verdade. E eu não posso obrigar também ninguém a ficar. Eu também não quero proibir que as pessoas fiquem mandando outras coisas. As pessoas mandam outras coisas. Então, também, às vezes, você olha lá, tem muito, sei lá, nem tá muito assim. Mas, assim, é um lugar assim, a gente usa, tanto que vocês já viram. Eu mando o link lá e mando o link no e-mail. Porque tem gente que só tá no e-mail. Então, eu acho que o Zap é para quem quer. Então, eu acho que aí, assim, ficar com o plantão de dúvida só lá, eu acho problemático. Eu respondo lá também, na boa. A gente podia fazer pelo Team, pelo próprio Aprender, encontrar o espaço ali. Porque eu acho que seria melhor, porque primeiro todo mundo vê também, né? Ficar um pouco mais aberto, assim, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todo mundo, né? Sim, às vezes, né? Eu vou ver lá algum mecanismo. Vou tentar Mas aí entender. a senhora acha que seria como se fosse uma aula extra? Ou melhor, se fosse aquele momento em que a gente bate na porta da sala do professor? Pode ser, ou pode ser aula também, não sei, porque pode ser uma parte da aula, não sei, vocês que decidem. Pode fazer é que uma parte da aula eu espero um pouco as pessoas chegarem, né? Então, por isso que a aula fica até tarde. Podia começar, quem que pudesse chegar um pouquinho antes e... Porque por mim, gente, eu tô aqui, assim, eu tô aqui sentada porque eu já tive uma aula antes, né? Que às vezes, assim, eu vou dando uma esperada pro pessoal ir chegando, aí você vai conversando sobre outra coisa, né? Sempre até começar a gravar, né? Mas vamos fazer isso, assim, eu acho que eu vou procurar lá no Aprender, que dá para criar canais lá, que eu acho que fica tudo centralizado, e eu mando para vocês, ou no Zap, ou na próxima aula, ou coloco lá, vocês olharem lá no Aprender, eu vou tentar colocar espaço para dúvidas, alguma coisa assim. Excelente. Naquele esquema, página, texto, isso. inserto. Aí, quando não tiver, colocar assim, tal página, tal. Eu vi que algum texto de vocês, a paginação está diferente da minha, mas tudo bem, a gente dá um jeito, né? O drama barroco que tem 2 versões, né, tal. Mas a gente dá um jeito, eu acho. Gente. Diga, Rafael. Cecília, mais uma assimilação que eu estava fazendo no prefácio. E em alguns trechos me veio uma assimilação da tópica do paraíso muito com a construção de Brasília. No sentido, no meu está na página 17, ele fala no momento de uma expectativa de uma radical renovação, uma renovação, que também aqui leva isso até para construir a arte. E eu pensei muito no modernismo e a própria Brasília como entre aspas, uma última manifestação do modernismo brasileiro. A gente pode fazer mostrar, por exemplo, Brasília, quando, por exemplo, chama o pessoal para ir trabalhar em Brasília, construir Brasília como essa tópica do Eldorado brasileiro, de uma nova renovação, uma construção de uma nova nação, e a tópica da cidade como uma renovação mesmo de uma volta às origens, ou, tá? Ele até comenta como que essa tópica é uma busca de uma história primordial. E Brasília é muito como isso, né? De você vem trabalhar até Brasília para você conquistar o Eldorado que um dia foi perdido e a gente vai resgatar com Brasília. Não, essa questão de Brasília, eu vou citar o Mário Pedrosa, assim. O Mário Pedrosa fala essa questão do avião, né, por exemplo. Na verdade, a total alegoria de um país que você conquista por partes, né? Você não tem linhas férreas, você vem e toma o espaço, né? É por isso que o avião vem e
se aposta do lugar. E se aposta exatamente essa ideia, né, de você construir uma espécie de oásis, né, uma espécie de pequeno paraíso, de Eldorado. Tem essa ideia, uma ideia que eu acho que é meio constitutiva do Brasil, né, se você pensar, essa ideia de paraíso mesmo, de construir aqui agora, nós vamos reconstruir nós vamos passar tudo a limpo e aqui agora nós vamos começar de novo, né, um pouco essa questão, né, da questão do modernismo também, dessa ideia de reconstruir, de redescoberta do Brasil. Então você vai novamente ao Brasil encontrar os tesouros que ficaram perdidos, você tem toda essa construção, e Brasília realmente vamos dizer assim, o termo final, vamos dizer assim, de uma construção de um Brasil modernista, né? E poderia ter sido modificado pela forma, né? Que está muito na construção do Mário Pedrosa também. O Mário Pedrosa tem um texto sobre Brasília ou Maracangalha, né? E vai falar um pouco disso exatamente, né? Dessa relação da obra de arte total, que é uma construção completa e completamente transplantada para o meio do sertão, ela não tem nada de orgânico. Então, como você faz essa construção? E como essa tópica não está tão longe da gente, a ponto da gente estar praticamente em cima ou dentro dela. A gente está dentro, sim. A Precisa ideia de Eldorado. Até as descobertas, imaginar as descobertas, mas vivenciando dessa forma. Sim. Essa ideia de Eldorado é o tempo todo no Brasil. É a ideia de que você vai encontrar ouro não sei aonde, que você vai cavar não sei aonde. É uma ideia, né, assim, de que o Brasil está para ser descoberto, que em algum lugar nós vamos abrir o chão e vai sair um pote de ouro, uma montanha de petróleo, sei lá. Então, essa ideia de que você não precisa construir, né, de que o paraíso está ali, é só ir pegar, né? O pré-sal pode ter sido o pré-sal foi aí, o último grande paraíso, né? Tem um livro dos Zubirates que eu preciso reler, na verdade, chama A Penúltima Visão do Paraíso, que seria um pouco esse espírito agonal, epigonal, vamos dizer assim, né? Que vem do modernismo, na verdade. Né? Diga, Dir. O próximo módulo, submódulo, tem o texto do Colli, que foi o texto que eu não consegui baixar, e da Carla Oliveira, se não me engano. Carla Oliveira, eu acho que eu consegui, mas o Corpo da Liberdade do Colli, não. Isso é que ninguém conseguiu. Então, isso daí eu vou meio que falar no slide. O da Carla, deixa eu ver só aqui, peraí. O da Carla não é aquele que eu mandei o link para vocês? O da Carla eu acho que eu disponibilizei também. Esse do Jorge Colli, eu nem vou entrar muito numas, porque é um pouco assim, é importante, né, para a gente pensar como que a alegoria alegoria do povo ela se constitui modernamente, e depois a alegoria da nação, que aqui a gente não está, até agora não tem alegoria nem de povo nem de nação, não existe essa ideia. Como ela se constitui a partir dessa alegoria moderna. Mas eu posso falar disso menos do que ler, porque eu não sei se eu vou achar esse texto para vocês. E aí a gente entra no próximo módulo, que seria dos Guaranis, né? Eu não sei, porque eu não consegui baixar, eu fiquei super curioso com ele. Talvez por não ter conseguido baixar. Gente. Então, assim, o texto está aqui, mas eu não tenho como escanear, na verdade, né? Aí, verdade. Assim, eu vou tentar procurar de novo, mas eu tento colocar para vocês. Obrigado. Escanear realmente é uma coisa que eu não tenho como fazer. Diga. Com muitas páginas, dá para tirar foto do celular e mandar no grupo. Ai, gente, mas fica tudo torto. No última ocasião, assim.
Porque eu tenho o scanner, mas ele não... Tá aqui atrás, dá para ver, não. Ele não funciona direito. Eu não consigo escanear, mas eu tenho que escanear no computador do Marco, aí dá um mó erro. Porque antes eu tinha o scanner de boas, assim, era só lá, tal. Agora ele não tá. Até para imprimir essa impressora é um saco, para imprimir esse texto do Costa Lima. Mas eu vou tentar, posso tentar ir aqui no Xerox e pedir para ela escanear para mim. Que eles fazem isso, né? Gente, eu vou agora aqui parar de gravar, só porque eu tenho medo de perder, então, mas parar gravação.